a essa hora. Bom, vou aqui para te contar que um estudo do Conselho Federal de Medicina aponta que o Brasil termina o ano de 2020 com o dobro do número de médicos que tinha 20 anos atrás. Na Bahia, são atualmente 24 mil profissionais. Mas esta quantidade de médicos não significa que a população tenha acesso igualitário ao atendimento. Seu Emílio, em Itabuna, passou 5 horas na fila do hospital, mas não foi atendido. O médico que deveria atendê-lo está doente e não tem ninguém para ficar no lugar. Me deu um telefone para eu ligar para cá, para eu ficar sabendo para não dar vias perdidas. Como deu hoje? Foi. Por se tratar de um hospital municipal, às vezes nós não conseguimos atingir valores que outros hospitais oferecem. E isso faz com que a oferta e a procura seja desleal. E o hospital tem uma diminuição do interesse de profissionais para trabalhar aqui. Em Barreiras, Rafael sabe que o atendimento nem sempre está garantido. É mais por causa da quantidade de pessoas e muito pouco médico para poder atender a gente no momento. Porque geralmente a gente chega aqui e demora de 1 até 2 horas. Tem hora que deixa a desejar mesmo, cara. Tem hora que a gente chega aqui o atendimento demora muito. Os dados da pesquisa divulgada ontem pelo Conselho Federal de Medicina, em parceria com a Universidade de São Paulo, mostram que em novembro chegamos a 500 mil médicos no Brasil. No país, temos uma média de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Índice comparável a de países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Mas o problema é que os médicos estão concentrados nas capitais e nos grandes centros. A média no interior do país é 1,49 médicos por 1.000 habitantes. No Nordeste, ainda mais baixa, 0,67 por 1.000 habitantes. Na Bahia, são pouco mais de 24 mil médicos. Só Salvador tem mais da metade desses profissionais. Para o interior, então, sobra um pouco mais de 10 mil médicos para 12 milhões de pessoas. Muitas prefeituras oferecem altos salários para atrair os médicos para as cidades do interior. Mas os profissionais dizem que falta estrutura nesses locais e os contratos nem sempre são seguros. A maioria desses contratos milionários eram contratos maldosos, sem contrato assinado, sem garantia de que ia receber. Então, nessas situações, o médico exigia um valor mais alto. Ninguém queria ir para aquele lugar. E hoje ainda existe por conta de falta de condições de trabalho. Existe um programa do Ministério da Saúde que pretende abrir 18 mil vagas nas regiões com maior deficiência. Mas isso ainda não foi feito. Infelizmente, esse programa ele foi lançado pelo governo federal, mas até hoje ele não foi implantado. Ele não foi implantado. Se nós colocarmos 18 mil médicos em regiões carentes, esses profissionais certamente vão fazer a diferença. E nós temos cobrado do Ministério da Saúde a implantação do programa Médicos pelo Brasil. A pesquisa ainda mostra que há uma concentração maior na rede privada. 78,5% dos médicos ou são exclusivos do setor privado ou trabalham nas duas redes, pública e particular. O SUS tem uma remuneração um pouco inferior ao que se recebe no sistema privado e isso acaba sendo menos atrativo. Em meio ao desafio de levar a medicina para lugares onde o diagnóstico é preocupante, muitos profissionais esse ano tiveram talvez o maior desafio que já enfrentaram: lidar com a pandemia. Hoje em dia, a gente tem mais ainda a vontade de fazer com que essa pessoa não só sobreviva, mas que não tenha uma série de sequelas, que não tenha uma série de complicações durante essa internação. São profissionais da maior importância e mais do que nunca nesse ano de pandemia, isso ficou claro para todos nós. Ainda nesse assunto, a gente vai conversar agora com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Donizete Gianberardino, sobre o relatório da pesquisa demográfica médica no Brasil. Já está aqui na tela com quem eu converso agora. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. A satisfação tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. É um documento que nós fazemos há 10 anos, a cada 2 anos. Estamos na 5ª edição. E esse documento traz dados epidemiológicos de número de médicos, sua distribuição, e ele relata, como bem mostrou toda a matéria, que a principal doença do nosso país chama-se desigualdade, né? E aí, essa desigualdade leva a uma grande dificuldade de acesso. Então, hoje nós temos médicos no Brasil em número satisfatório, apenas que a sua distribuição é muito
muito desigual. Então, nós temos uma concentração maior de médicos no sul, sudeste do Brasil, menor no norte, nordeste, e as desigualdades também continuam, não só no número de médicos, também nas especialidades. Temos mais especialistas, onde nós temos mais densidade urbana. E no Nordeste também o fenômeno se repete, porque nós temos um número muito razoável de médicos nas capitais e um número não desejável nas cidades do interior. O que isso representa? Isso representa uma ausência de política de fixação do médico e demais profissionais nas cidades de difícil provimento. Então, o médico é fundamental para o atendimento dos cuidados de saúde, mas entendemos que a saúde se faz com muito mais que isso, com toda uma equipe multidisciplinar, com condições adequadas de diagnóstico e tratamento, acesso a especialistas, exames complementares e leitos hospitalares. Então, esse momento, esse registro mostra e é uma profunda provocação para que haja, sim, provimento para uma carreira mais estável de médicos, principalmente de cunho federal ou estadual, considerando que muitos municípios brasileiros são muito pequenos e com muita grande dificuldade para a sua sustentabilidade de gestão. Doutor Donizete, a gente está, enquanto conversamos, vendo imagens aí dos diversos profissionais e unidades particulares e públicas também. E a minha pergunta é no sentido do que nós vimos na reportagem há poucos minutos, né? A solução, ou seja, para que nós tenhamos uma distribuição igualitária, ela passa pela questão dos salários, pela questão da estrutura, pela aplicação do programa Médicos pelo Brasil, que a gente viu também ser citado na reportagem, né? Ou seja, são diversas frentes para que possamos, de fato, ter uma distribuição igualitária desses profissionais. Exatamente. E nós precisamos, é fundamental, no modelo de saúde como o nosso, que nós pretendemos, que nós defendemos, que é o SUS, de acesso universal, temos uma atenção primária forte, ou seja, uma porta de entrada com resolutividade, e nós temos que ter uma rede integrada. Então, nós não podemos ter municípios dissociados com o Estado, com o governo federal. Nós precisamos, sim, de uma racionalização de recursos e que todo o programa de recursos humanos atraia todos os profissionais para que eles tenham sua estabilidade, para que possam constituir a sua família e se estabelecer nessas cidades. Esse modelo que varia de acordo com o prefeito de plantão, isso gera muita insegurança e não fixa os profissionais nas cidades de difícil provimento. Em todos os países do mundo, as áreas de difícil provimento há uma forte indução dos governos à manutenção desses profissionais, como o médico. No nosso país, nós temos uma lógica socialista que a gente defende de atenção à saúde, mas deixamos como lógica de mercado. E a lógica de mercado leva a uma concentração nas regiões de mais riqueza e de mais densidade urbana. A questão é o outro lado, como o senhor bem colocou, né? Quando há uma concentração, isso acaba resultando numa certa carência de profissionais em determinadas especialidades em outros centros, nos centros menores. Historicamente, doutor Donizete, nós sempre tivemos médicos, a maioria de médicos homens, né? Agora isso vem mudando, né? Há muitas mulheres cada vez mais nesse segmento, né? Eu acho que uma boa notícia, nos últimos 10, 15 anos, há um predomínio do sexo feminino nos médicos formados. Hoje ainda, nós temos maioria do sexo masculino, mas se nós pegarmos uma faixa até 40 anos de idade, a maioria já é do sexo feminino. É um fenômeno global para todas as profissões, para todas as áreas de ensino, para pessoas que fazem universidade, mestrado e doutorado. O sexo feminino está cada vez mais presente, a força de trabalho feminina também está mais presente e na medicina não é diferente. Então, a cada ano que passa, nós temos mais jovens médicas se formando e eu acho que é uma coisa boa para a medicina, porque o olhar feminino sempre é um olhar de cuidado, um olhar de muito carinho, de muita solidariedade. Não que os homens não a tenham, mas a mulher tem a sua sutileza,
o seu olhar materno. Essa diversidade é importante. Eu conversei aqui com o doutor Donizete Jean Berardino, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Obrigado, doutor. Receba aqui os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos. São profissionais tão importantes, sempre foram, né? Continuam sendo, mais ainda num ano como esse de pandemia, diante que estão desta linha de frente no combate ao coronavírus. Obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado. Muito bem, vamos seguir agora com a nossa Taíque Carvalho.